Olá, oitavo ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Peço que vocês abram o livro de português na página 231. Nós iremos para a produção, né, nossa primeira produção aqui do capítulo 6. E ela vai estar dentro do gênero que vocês estão visualizando, né, que vocês estão trabalhando, que é o gênero poema. Então, lembrando, nós estamos, no caso, revisitando o gênero poema, porque vocês já estudaram esse gênero em séries anteriores. É um gênero textual recorrente. Isso significa que vocês já tiveram contato com ele. No gênero textual poema, nós fazemos uso de uma linguagem pouco convencional, né? Nas palavras, as frases construídas no poema, elas são feitas de forma diferente da maneira como falamos no dia a dia, como nos comunicamos. E esse tipo de linguagem, que é a linguagem poética, ela é um grande diferencial para o poema. Ou seja, quando você escreve o poema, você não pode falar sobre os seus sentimentos, né, de uma forma comum, de uma forma corriqueira. O poema, tendo essa característica de linguagem poética, ele busca transmitir para o leitor uma sensação de certa forma, de pertencimento, né? E na linguagem poética, nós temos construções que não são corriqueiras, que não são cotidianas. Para ficar um pouquinho mais claro, o poema que nós fizemos a leitura no início do capítulo, que é o poema da Flor Bela Espanca, né? Fanatismo. A primeira linha, o primeiro verso do poema já diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, os meus olhos andam cegos de te ver. Ou seja, eu expliquei em sala o que é que ela quis dizer com isso, né? Que de tanto olhar para o amor dela, de tanto sonhar com o amor dela, né? No caso do eu lírico, né? De tanto sonhar com a pessoa amada, ele já estava meio perdido, sem saber muito bem o que era ficção, o que era realidade. E quando ela disse meus olhos andam cegos de te ver, ela não quer dizer que está cega, né? Plenamente, não quer dizer que ela não está enxergando nada, mas sim que de tanto ela olhar para o amor, de tanto ela pensar nele, de tanto ela sonhar com ele, ou com ela no caso, já estava vendo ela em todos os lugares, né? Para onde olhava, estava enxergando aquela pessoa. Então, eles disseram isso que eu acabei de explicar para vocês, só que com outras palavras, né? Com palavras mais rebuscadas, mais requintadas. E essa é uma das características da linguagem poética. Então, o que é que nós teremos que fazer? Primeiro, na página 231, nós temos um pequeno exercício. Quero que vocês prestem atenção nele. O antes de começar a escrever, diz assim: como vimos, o uso de figuras de linguagem, como a comparação e a personificação, ajuda bastante os poetas a construírem imagens poéticas que traduzem as sensações e os sentimentos. E a comparação, particularmente, sempre utiliza conjunções para relacionar os elementos em questão. Agora, você vai ter as palavras do quadro abaixo e criar comparações utilizando-as. Para este exercício, pense nisto. Primeiro, que elementos você poderia associar a essas palavras? Segundo, que sentimentos poderiam ser relacionados a esses elementos? Quais são as palavras que estão aí no quadro, gente? Amizade, vida, sonhos, desejo, amor, saudade e tempo. Então vamos lá. Primeiro exercício que nós temos que fazer aqui, vocês podem até utilizar o quadro de anotações que tem aí na página 231 para fazer esse exercício. Vocês vão fazer uma comparação, certo? Então vocês vão escolher uma palavrinha que está aí dentro do quadro, pode ser qualquer uma dessas palavras que foram colocadas aí, e de acordo com essa palavra você vai fazer uma comparação. Por exemplo,
Suponhamos que eu escolho a palavra amizade. Então, eu vou formular uma frase, uma oração, que faça uma comparação entre a amizade e alguma coisa. Por exemplo, a amizade é como um rio. Pode ter os períodos de seca, mas sempre vai ressurgir, sempre vai renascer. Só um exemplo aleatório que eu estou citando para vocês. Então, o primeiro exercício de vocês é isso. É formular, construir uma comparação utilizando pelo menos uma palavra que está aí no quadrinho. Vocês podem escolher qualquer uma: amizade, vida, sonhos, desejo, amor, saudade ou tempo. E vocês podem utilizar esse espaço que está aí no próprio livro, na 231, para deixar registrada essa comparação, tá bom? Feito o exercício de comparação da página anterior, passem para a 232. Nela, nós temos o seguinte: é interessante notar que palavras sugestivas como essas muitas vezes funcionam como mote, como tema para a produção poética. Assim, escrevemos um poema sobre a amizade, outro sobre o amor, outro sobre a saudade, etc. Então vejam, o exercício que eu pedi que vocês fizessem na página anterior de criar uma comparação utilizando uma palavra daquele quadro, qualquer uma delas, já serve para vocês entenderem como que será a proposta da nossa produção de hoje, certo? Quando vocês virem essa expressão mote, M-O-T-E, mote, é a mesma coisa de falar sobre o tema. Todo poema tem um tema, mesmo que você não consiga identificar primeiramente, né, fazendo ali a leitura superficial, mas todo poema tem um tema. O poema de abertura desse capítulo, o próprio título já identificava o tema, que era o fanatismo, ou seja, um sentimento obsessivo por alguém, por alguma coisa. Então, nós podemos escrever, isso eu já expliquei para vocês, que a gente pode escrever poemas sobre qualquer tema. Qualquer assunto pode servir como base para a produção de um poema, tá? Quanto a isso, não há uma regra, a gente pode escrever poemas sobre qualquer assunto. Então, dessa forma, a gente chega na proposta. Exatamente saber o que é que nós faremos na produção textual de hoje. Então, acompanhe aí comigo. Proposta. As frases que você vai ler agora são de autoria de Mário Quintana. Tem aqui o box do Aprenda Mais, dando aqui algumas informações a respeito dele. Nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906 e morreu no dia 5 de maio de 1994 em Porto Alegre. Trabalhou em vários jornais gaúchos e traduziu para o português inúmeras obras de escritores famosos. Certo? Então, nós teremos aqui várias frases de autoria dele, que é considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Nossa missão será ler todas elas e depois escolher uma para ser o mote do poema que vocês vão escrever. Então, entendam. Na página 232, nós temos algumas frases do Mário Quintana. Nós vamos ler todas elas e vamos escolher apenas uma, tá? Só uma para poder ser o mote do nosso poema. Quer dizer que eu tenho que tirar essa frase e escrever lá dentro do poema? Não. Significa que essa frase vai servir como seu tema. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Ó, vamos fazer a leitura aqui dessas frases. Primeira. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Inclusive, essa é uma frase muito conhecida, né? Segundo, a amizade é um amor que nunca morre. Terceiro, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver, mas como é difícil. Quarta, se as coisas são inatingíveis, ora, não é um motivo para não querê-las. Quinta, no fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Sexta, o pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso.
Sétima, o tempo não para, só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Essa também é bem conhecida. Oitava, quem pertence apenas à glória não a merece. Nona, tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Outra bem conhecida dele. Décima, a maior dor do vento é não ser colorido. 11ª, há noites que eu não posso dormir de remorso, ou de remorsos, né, por tudo que eu deixei de cometer. Então vamos entender. Nós temos aqui 11 frases. Nós só vamos escolher apenas uma frase para ser o mote do nosso poema. Se por um acaso você escolher a segunda frase, que ela diz assim: a amizade é um amor que nunca morre, qual que vai ser o tema do seu poema? A amizade, certo? Não quer dizer que você vai retirar, tá, essa inscrição aqui e escrever no seu poema. Não. Significa que, de acordo com a frase que você escolher, você vai automaticamente estar ali delimitando o tema do seu poema, o mote do seu poema. Então, se você escolher a segunda, você vai estar falando sobre a amizade. Se você escolher a terceira, por exemplo, você vai estar falando sobre convivência, sobre como conviver com as pessoas. Se você escolher a quarta, você vai estar falando sobre determinação, né? Sobre as pessoas que são determinadas a construir, a atingir algum objetivo, conquistar alguma coisa, certo? Se vocês escolherem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se vocês escolherem a sétima frase, vocês estarão falando sobre saudade, entenderam? Então você, além de escolher uma frase do Mário Quintana, que pode ser qualquer uma dessas, você precisa depois estar atento para qual será o seu tema, tá bom? Você não vai escrever a frase que está aqui no seu poema, certo? A frase que está aqui, ela só está servindo como uma direção, como o próprio livro citou, como um mote, como um tema para a construção do seu poema. Na página seguinte, 233, nós temos o planejamento, tá? Que ele diz o seguinte: antes de escrever o seu poema, procure deixar clara a maneira como você abordará o seu mote. Ou seja, deixar bem claro como que você vai abordar o tema que você escolheu. Então, primeiro, o que poderá ser dito sobre esse tema? Se é a saudade, você vai falar sobre o que relacionado à saudade? Saudade de uma pessoa que já morreu, por exemplo. Saudade de uma amizade que não existe mais. Saudade, por exemplo, da primeira infância. Enfim, pode ser qualquer assunto dentro desse mote que é a saudade, né? O que você tem a dizer sobre ele baseado na sua experiência? Então, se for a saudade sobre uma amizade que não existe mais, né? Uma pessoa que você era muito amiga, você era muito próximo, muito próxima, e hoje em dia essa amizade não existe mais. Então, o que é que você vai falar a respeito disso? O que foi que aconteceu baseado aí na sua experiência para definir que essa amizade não existe mais, né? Para definir a ausência dessa amizade. Terceiro, o que esse mote significa para você? Então, o que é que a saudade, o que a saudade transmite para você, né? Quando você fala em saudade, de que você lembra, ou de quem você lembra? Ou qual é a imagem que você visualiza quando a gente fala sobre saudade? Perceberam? Não é para a gente escrever um texto qualquer, só para preencher uma página e entregar a atividade. Não. É para a gente utilizar esse mote, utilizar esse tema de uma forma mesmo bem profunda, tá? Então, vocês precisam escolher, lá na 232, uma frase do Mário que realmente transmita alguma coisa para você. Alguma frase dele que faça sentido para você, que você leia e entenda qual foi a mensagem que ele quis transmitir, tá bom? Pensem bem a respeito disso. Segundo, já durante a escrita, procure, primeiro, utilizar as palavras adequadas às suas ideias. Lembre-se, a beleza poética não está na complexidade das palavras, mas na maneira como as ideias são transformadas em versos. Então, uma dica que eu posso dar para vocês. Primeiro, escrevam
de uma forma, um rascunho mesmo, né, num borrão, o que você quer falar a respeito da saudade, por exemplo, dentro do seu poema. Escreve só o borrão. Escreve do jeito que está aí na sua cabeça, né? A saudade é um sentimento ruim, a saudade, sinto muita saudade de uma amizade, tal, tal, tal. Escreveu ali o borrão, que é o mote para você, que é a direção, né? O tema que você vai seguir. Depois você vai transformar aquela frase do jeito que estava na sua cabeça com uma linguagem poética. Aí você vai usar o quê? Vai usar a comparação, que vocês já viram como que funciona. Por exemplo, você vai pegar a saudade e vai comparar com uma pessoa, vai pegar a saudade e comparar, por exemplo, com um ser inanimado, com o exemplo que eu dei lá no começo da aula, né? No caso da amizade, perdão, que é o que eu comparei com um rio. Enfim, primeiro coloquem no papel o que está na mente de vocês, tá? Da forma como está na mente de vocês, que é, digamos, a pedra bruta que você vai lapidar depois. Então, coloca no papel todas as suas ideias, o que você acha que o seu poema deve conter. Depois daquela ideia bruta, você vai lapidar, ou seja, você vai transformar a ideia bruta em um poema, tá? Tentando sempre empregar nele, né? Impregnar nele, na verdade, a linguagem poética. Escrever aquilo que você está pensando, só que utilizando uma linguagem mais rebuscada. Próximo, criar imagens poéticas a partir de comparações. Então, uma coisa que não pode faltar no poema de vocês é uma comparação. E aí você vai tentar encaixar da melhor forma essa comparação, certo? Pode ser uma única frase fazendo uma comparação, pode ser um único verso, perdão, fazendo essa comparação, pode ser uma estrofe inteira destinada só a essa comparação, tá bom? É você que vai decidir a forma como você vai empregar a comparação dentro do seu poema. Mas a regra é que tenha pelo menos uma comparação dentro dele. Próximo, estruturar o seu texto em versos. Isso vocês sabem que precisa ser feito porque nós estamos estudando exatamente poema. O seu poema precisa ter versos e estrofes, certo? Se por um acaso você quiser escrever um poema de uma estrofe só, né, que vai ser uma sequência de versos até o seu final, tudo bem. Mas não esqueçam que a estrutura do poema que nós estamos estudando, que nós estamos batendo na tecla, é um poema estruturado em versos e estrofes, certo? E por fim, crie um título para o seu texto. Todo poema tem que ter um título, tá bom? E esse título não pode ser o mote que vocês escolheram. Aquela frase do Mário Quintana na página anterior não pode ser o título do seu poema, tá bom? Você tem que criar. A mesma coisa que a Flor Bela fez, né? Ela escreveu um tema falando sobre um sentimento. Ela escreveu um poema, perdão, falando sobre um sentimento de uma pessoa por quem ele amava, né? Sendo que esse era um sentimento assim absurdo, era um sentimento obsessivo. Então ela pegou a palavra fanatismo e colocou como título do poema. Outra coisa interessante, os títulos, eles direcionam muito o leitor para ler determinado texto. Se o título for chamativo, se o leitor entender que aquele título é interessante, ele vai estar mais propenso para a leitura do texto. Então pensem nisso, quando vocês criarem o poema, assim como vocês criam textos dissertativos, deixe um título para o final, tá? É uma dica bem interessante. Depois que você construir o seu texto, que você pensar na sua proposta, no que é que você vai escrever, como você vai fazer isso, no final é que você cria o seu título. Depois que você para e olha para aquilo que você produziu, aí você dá um título, tá? Para o seu texto, no caso, para o seu poema. Tudo bem, gente? Então, essa atividade vocês têm uma semana para me entregar, assim como as outras produções textuais. Só que para não acumular atividade para vocês, né, considerando que a semana que vem é uma semana de revisão,
Eu peço que vocês me enviem essa atividade até a segunda-feira, tá bom? Porque tecnicamente vocês teriam uma semana, mas semana que vem é semana de revisão, então não vamos deixar nenhuma atividade durante essa semana, justamente para não atrapalhar os nossos estudos mediante as avaliações, certo? Então esse poema, por favor, vocês me enviem até segunda-feira, certo? Vou olhar aqui no calendário, segunda, dia 21, tudo bem? Hoje é 17, então vocês enviarem até o dia 21, para que vocês não fiquem com nenhuma atividade acumulada ou atrasada, né? Ou então tendo que ter alguma obrigação durante essa semana de avaliação, de revisão, perdão. Certo? Não tem uma quantidade específica de versos que vocês farão no poema, tá? A criação, ela é livre, então vocês podem fazer a quantidade de versos que vocês quiserem, que vocês acharem que é suficiente para o poema. Eu só peço que vocês obedeçam a todas as regras que nós conversamos aqui durante a aula, tá bom? Atendendo direitinho ao passo a passo, vocês vão conseguir produzir um excelente poema. Tudo bem, gente? Então, nossa aula de hoje encerra aqui. Boas produções para vocês. Se ainda persistir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sem problemas, tá bom? Então, boas produções e até a nossa próxima aula, gente.